E é muito bom estar aqui com vocês. Queria que você fechasse os olhos para fazer mais uma oração. Deus, obrigado, Senhor, porque, como Samuel falou, a Tua palavra vai muito mais além do que nós podemos transmitir. Então nós te pedimos que a revelação que vem do Teu coração alcance o nosso coração. E que nesta manhã nós possamos ser tocados, receber um toque de eternidade que vem das Tuas mãos, Senhor. Então nós abrimos o nosso coração para receber da Tua parte aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Revela, ó Deus, o Teu coração de Pai ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, queria começar falando sobre uma coisa interessante que eu vi na internet. E era uma declaração de um promotor de justiça, que ele falava assim: vivemos uma epidemia social de abandono paterno. Pai não declarado é uma expressão que aparece na certidão de 5,5 milhões de crianças no país que não têm a paternidade reconhecida. Interessante a Cris falar sobre escola por princípios, né? Porque nós vemos que a cada dia essa realidade do homem assumir a sua posição na casa vai se tornando esquecida. E é interessante que esse oficial de justiça, ele criou um trabalho, que esse trabalho é realizado nos Poupa-Tempos, esse daqui que fala do Poupa-Tempos de Interlagos, de Itaquera, desculpa. E tem uma frase assim: encontre aqui o seu pai. Por quê? Ele ficou perplexo pela realidade que ele constatou dessa realidade das crianças e das pessoas que não têm o nome do pai na sua certidão. E um outro dado do IBGE de 2015, o Brasil ganhou mais de 1 milhão de famílias compostas só por mães, num período de 10 anos. E só em São Paulo, nós temos mais de 750 mil pessoas de 0 a 30 anos ou mais, que não têm o nome do pai na certidão. Por que eu estou falando isso? Porque essa realidade, ela compõe quem nós somos. Então, muito de nós, dos que estamos aqui, vivemos essa realidade. De uma forma ou de outra, fomos influenciados por essa realidade da falta do pai, ou por abandono, ou por morte, ou por alguma outra situação, né? Ou por uma ausência, o que a gente costuma falar que de órfãos de pais vivos, né? Então a ausência do pai é tão sentida e é tão forte, que é como se ela fosse órfã, mas o pai está vivo. E porque essa verdade é muito dura, e essa ausência do pai, ela transmite o quê? Queria que você pensasse, se você viveu isso, o quanto essa realidade influenciou a sua vida? O quanto essa realidade trouxe um sentimento de abandono, uma falta de pertencimento, um sentimento de desagregação, falta de segurança, a falta de uma referência, né? A carência afetiva paterna. Quantos momentos da nossa vida nós precisávamos daquela figura que reafirmasse a nossa identidade, que falasse para nós: ó, você é um filho amado, você é uma filha amada. E muitas vezes isso faltou, né? Para dar direção, para estabelecer limites, para transmitir segurança. E uma coisa interessante que a gente precisa entender é que tudo isso que nós vamos vivendo vai criando uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? São as lentes que a gente usa para ler o mundo. Então todas essas realidades vividas ao longo da nossa vida vão trazendo esses princípios, e muitas vezes princípios que estão meio distorcidos em relação ao pai. E estudando psicologia, né, eles têm
um nome para isso que chama de subjetividade. E é interessante porque essa subjetividade é o quê? É a qualidade que expressa um ponto de vista e um julgamento de valor próprio de cada pessoa, que vai envolver os seus sentimentos e as suas preferências. Olha que interessante. Eu vou usar um livretinho aqui, algumas frases desse livretinho que eu comprei há muito tempo. O nome do livreto é Pequenos Manuais de Instrução de Deus para a Paz. E uma das frases desse livreto fala assim: pode ser difícil para alguns não terem filhos, porém, muito mais difícil é para uma criança não ter um pai. Então essa realidade vai marcando o nosso coração, né? Então por isso que eu quero, depois de colocar esse pano de fundo, eu queria falar sobre a paternidade de Deus. Falar sobre 5 aspectos da paternidade de Deus, né? Então é muito importante você ter essa realidade na sua mente. O quanto a realidade da paternidade que eu vivi com os meus pais marcaram quem eu sou. Marcaram a minha forma de enxergar o mundo. Marcaram a minha forma de entender a Deus. Então essas experiências de paternidade muitas vezes deixam um buraco negro emocional no nosso coração. E é interessante a gente trabalhando com veredas antigas e com algumas pessoas, a gente consegue perceber esse buraco negro na vida de algumas pessoas. Tudo que é de amor que entra, some. E a pessoa nunca se sente completa. Por quê? Porque existe um buraco no coração da pessoa, que precisa ser preenchido pelo amor de Deus, o Pai. Fala para o seu irmão assim: Deus é seu Pai. Então esse pano de fundo, essa realidade, distorce a imagem de Deus. Distorce quem Deus realmente é. Distorce a imagem de Pai que Deus quis transmitir para o nosso coração. E nós precisamos reconhecer que essa não é a verdade sobre Deus. Aí você pode me responder: ah, Maurício, mas meu pai foi excelente. Meu pai foi um cara 10. A imagem que eu tenho de Deus é a que tenho do meu pai, e ele foi muito bom. Graças a Deus, isso é uma bênção na sua vida. Mas com certeza, você deve conviver e você deve ter contato com pessoas que não tiveram esse mesmo privilégio. E você consegue identificar nessas pessoas o quanto essa falta machucou seus corações. E você que tem um referencial bom, pode ser usado por Deus para curar essa pessoa. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas 4, de 4 a 7. Fala assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebesse a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, ao qual clama Abba, Pai. Ou Paizinho, né? Um jeito carinhoso de chamar Deus. Assim, vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por ser filho, também Deus o tornou herdeiro. Então o tremendo é que Deus não só nos adotou para Ele mesmo em Jesus, mas nos deu também a herança que Ele tem para nós. Ok? Então o primeiro aspecto que eu quero falar aqui, e não só falar, mas assim, comparar com a visão muitas vezes distorcida que a gente tem, ou que a gente recebeu, é a generosidade de Deus.
Quantas vezes eu e você conhece muitas pessoas, que ao falar desse assunto, chega para você e fala, bom, acho que Deus me errou. Nunca me acerta, porque Ele sempre abençoa o outro e nunca me abençoa. A bênção de Deus nunca chega para mim. Deus é generoso com o meu vizinho, mas para mim nunca chega, né? Deus não é capaz, e a gente cria uma ideia de que Deus não é capaz de suprir a nossa necessidade. Porque muitas vezes a nossa vivência dentro da nossa casa foi essa, né? Um Deus ou um pai que não supriu a nossa necessidade, sempre faltava. E é interessante, queridos, que querendo ou não, nós sempre vamos transferir a imagem que nós temos do nosso pai terreno para Deus. E se a nossa vivência com o nosso pai terreno foi ruim, nós vamos crer, não aqui na nossa razão, no nosso coração, que com Deus também vai ser ruim. Então a generosidade de Deus, então nós precisamos entender que o maior gesto de generosidade do Pai foi o que está lá em João 3,16. O que está lá em João 3,16, você sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Tem maior generosidade que essa? Eu e você não merecíamos esse amor. Eu e você não merecíamos esse gesto de Deus ao nosso encontro. Mas Deus derramou o seu coração na cruz por nós. Outro texto, eu vou citar alguns textos, se você não quiser abrir, não precisa, tá? Salmo 37, 4. Olha que interessante, Deus fala assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Deus é um Deus generoso. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Um Deus que, olhando para nós e diante dos nossos pedidos, pensa em fazer muito mais do que você pede. É um coração generoso. Amém? Segunda característica de Deus, a fidelidade de Deus. Então, quando nós temos experiências ruins em relação a isso, com a nossa família, com nossos pais, nosso coração se fecha para confiar em Deus. O grande problema disso é que, quando nós entendemos quem Deus é, Deus busca uma entrega pela metade. Como Deus espera a nossa entrega? Completa, total. Mas você consegue se entregar para alguém que você não confia? Então, se o nosso coração foi marcado pela falta de fidelidade de um pai dentro da nossa casa, nós vamos ter dificuldade de nos entregarmos completamente a Deus. Então nós vamos entregar com reservas, né? Sempre com o pé atrás, não é verdade? Nós vivemos algumas situações bem difíceis, eu e a Kátia, quando nós estávamos na Bolívia. E dessas situações nós entendemos que chega um momento em que nós ficamos à mercê de Deus. Tipo, se Deus quiser te salvar, Ele vai te salvar. Se Ele não quiser, seja feita a vontade de Deus. Mas a gente só consegue chegar nesse ponto e falar: Deus, seja feita a tua vontade, quando você tem uma entrega total. É fácil? Não é fácil. Como a Emília falou, quando você está no vale da sombra da morte, para você olhar para Deus e falar: Deus, eu confio no Senhor. Independente do que acontecer, o Senhor vai ser glorificado na minha vida. Não é fácil chegar nessa situação. Seu coração precisa estar curado para entender que Deus é seu Pai. Independente do que aconteça, Ele vai agir como Pai. É o que Paulo fala. Paulo chega num momento que ele fala assim: se eu morrer, melhor para mim. Eu vou estar com Ele.
Mas se Ele quer que eu permaneça, a glória é dele. Mas Paulo tinha claro que Deus era seu Pai. Então, para que a nossa entrega seja total, nós precisamos crer na fidelidade de Deus. Mas imagine eu e você, alguém que tem uma experiência em que criou aquela expectativa e seu pai fala, ó, tal dia nós vamos pescar. E aí a criança naquele dia acorda mais cedo, né? Se prepara todas as coisas e tal, na expectativa. E quando chega a hora, o pai não vai, não leva e esquece. O impacto dessa mensagem no coração desse filho é: não posso confiar no meu pai. Ou, quando o pai chega no momento em que abandona a família, como que o filho vai acreditar ou confiar em Deus? Então essa distorção muitas vezes cria feridas no nosso coração. Mas Deus é fiel. Ele é um pai fiel. Ele não nos abandona. Tiago 1,17. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, ele diria e não faria, ou falaria e não confirmaria? Deuteronômio 7,9. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Saiba, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel. Fala para o seu irmão assim: seu Deus é um pai fiel. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então fala com convicção para o seu irmão. Seu Deus é um pai fiel. Ele não te abandona. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança, a bondade por 1000 gerações, daquele que ama e guarda os seus mandamentos. Sabe, queridos, quando nós estamos numa situação tranquila e sossegada, é fácil falar, Deus é fiel. Mas quando nós estamos em momentos de tribulação, é aí que essa verdade precisa brilhar no nosso coração. Terceiro aspecto de Deus, a aceitação. Muitas pessoas, ao ouvirem a palavra pai, ou alguém falar, Deus é seu pai, recebem um impacto de rejeição. Por quê? Porque ao longo da sua vida, sentiram o tempo todo a rejeição. E é muito interessante, queridos, porque assim, essas verdades ou essas mentiras que foram plantadas pelo inimigo no nosso coração, elas não estão na nossa mente. Então na sua mente você acredita que Deus te aceita. Mas quando essa verdade vem para o seu coração, você não consegue sentir. Você não consegue vivenciar essa verdade da aceitação de Deus na sua vida. E por que isso? Pergunta para o seu irmão, por quê? Por que você não consegue sentir? Não é estranho? Se a tua razão está convencida de que Deus te aceita, por que no seu coração você não consegue sentir? Porque existe uma ferida que fortalece essa mentira do diabo no nosso coração. O que acontece? Todas as vezes que eu penso em Deus como pai, a lembrança que eu tenho é de um pai que me rejeitou. Então como eu vou acreditar nessa verdade de Deus? Só se o meu coração for curado. E é interessante, queridos, que essa falta de aceitação vai nos levar a uma busca pela aceitação de Deus. E aí nós começamos a entrar na igreja em um ativismo louco, querendo fazer um monte de coisa para conquistar o coração de Deus, para conquistar o amor de Deus. Você já percebeu pessoas que são assim? Que ao invés de relaxar e curtir,
o relacionamento, está o tempo todo fazendo coisas, porque está buscando aceitação. Não consegue desfrutar do tempo de relacionamento. Porque o coração, existe um anseio por aceitação, e acha que por mais que faça, querendo fazer, para que as outras pessoas aceitem por aquilo que ela faz. E qual o problema disso? A falta de entendimento na paternidade de Deus me coloca numa dimensão somente de serviço. É errado servir? Não. Mas quando eu vivo só nessa dimensão de serviço, Deus não é meu pai, Deus é o meu Senhor. Deus deixou de ser seu Senhor? Não, Ele é meu Senhor, mas também é meu Pai. Ele quer que você se relacione com Ele como pai, e não somente como servo. Por quê? Qual é o problema dessa relação de servo? Uma das características da imaturidade é a relação de troca. Esse é o grande problema dessa distorção, porque nós servimos a Deus como uma moeda de troca, achando que se eu servir mais, Deus vai me abençoar mais. Se eu servir mais, Deus vai me amar mais. E não é assim que funciona. Deus te ama independente do que você faça. Deus nos amou quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos longe, quando nós não dávamos nem a mínima para Ele. Ele nos amou. Muito mais agora, já estando reconciliados, Ele quer nos amar mais. Ele quer demonstrar esse amor. E por isso que Deus quer nos chamar não só de servos, mas de filhos. O filho que não se relaciona como filho, vai se relacionar só como servo. E muitas vezes nós usamos a fé para adquirir coisas e não para o relacionamento. Deus busca filhos. Uma coisa interessante que eu estava lendo, o desejo de Deus não é ser servido, é relacionamento. Porque para ser servido, Ele já criou os anjos. E com certeza os anjos servem muito melhor que nós, não é verdade? A Bíblia fala que eles estão diante do trono falando santo, santo, santo o tempo todo. A gente não consegue ficar 2 horas falando santo, 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 né? Então ele serve muito mais do que a gente, mas Deus não busca isso de nós. Deus busca de nós relacionamento. Ele quer que você se torne filho. Foi por isso que Jesus veio. Deus em Cristo queria ser conhecido. Nós cantamos isso hoje. Deus quer ser conhecido. Jesus veio revelar quem era o Pai. Foi isso que deu um parafuso na cabeça dos fariseus. Quando Jesus falou, eu sou filho de Deus, eles ficaram loucos e queriam matar Jesus, porque Jesus veio revelar o Pai. Eles não conseguiam entender Deus como um pai, só como um senhor, porque a sua relação era de troca, era uma relação de servo. João 17,3 fala assim: esta é a vida eterna. Olha só que forte essa frase de Jesus. Esta é a vida eterna, que te conheçam, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A vida eterna está em conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós podemos ter um relacionamento com Ele, de filho e de pai. Cristo veio formar uma família. E se eu quero servir a Deus como expressão do meu amor por Ele, eu preciso conhecê-lo. Então essa é a questão da aceitação de pai. Alguns textos que falam sobre isso. João 4:23.
E esse texto é muito interessante. E nós falamos muito dele diversas vezes para falar sobre adoração. João 4:23 fala assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a quem? Ao Pai, em espírito e em verdade. E é interessante, queridos, se eu tenho o Espírito Santo, ele vai me conduzir a viver uma vida de relacionamento com Deus, não de serviço somente. Porque é o Espírito que clama no meu coração: Abba, Pai. Adorarão Pai, Espírito e verdade. Por quê? São estes os adoradores que quem busca? Que o Pai busca. Se você quer ser um verdadeiro adorador de Deus, se nós queremos ser, precisamos ter um relacionamento com Ele, de filhos. Senão, a nossa adoração vai ser como a da samaritana. Esse texto está falando da samaritana. E é interessante que Jesus responde para a samaritana. A samaritana fala para Jesus assim: ó, nós achamos que é nesse monte que é para adorar. Vocês falam que é lá em Jerusalém. Aí Jesus vira para ela assim: vocês adoram quem vocês não conhecem. Mas chegou a hora. Aí ele fala esse texto. Então eu preciso conhecer a Deus para adorá-lo. Colossenses 3:12 fala assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade e mansidão. Nós somos amados, nós somos escolhidos. João 15:16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Efésios 1:4 e 5 fala assim: permaneçam a fim de que o Pai lhes conceda o que pedires em meu nome, porque Deus os escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você foi escolhido por Deus. Deus te aceita como você é, para fazer com que nós nos tornemos filhos. Quarta característica de Deus, da paternidade de Deus, é a autoridade. Então quando a gente fala de autoridade, dá até um calafrio em algumas pessoas, né? Porque já imagina Deus como aquele Deus severo, com um chicote, esperando a gente errar para nos corrigir, né? Ou um Deus arrogante que lá do céu fica olhando, esperando a minha falha para apontar o dedo e mostrar o meu erro, né? Então essa muitas vezes é a característica que nós temos. E muitas vezes essa é a afirmação, é a reafirmação que muitas vezes a gente ouve na igreja, né? Que Deus é um Deus zeloso. Ele é um Deus zeloso, é um Deus justo, mas é um Pai de amor. E é interessante, não é porque Deus é um Pai de amor que Ele deixa de lado a sua justiça e a sua retidão. Nós estávamos falando isso hoje na pequena família. Quando a gente tenta analisar os atributos de Deus separado, nós vamos cometer algumas injustiças. De tentar analisar só a justiça de Deus separada do amor. Ou analisar só o amor de Deus separado da justiça. As duas coisas andam juntas. Porque Deus é um Deus integral. Quando Ele opera a sua justiça, ao mesmo tempo está manifestando o seu amor. E a gente comentou isso, que a justiça de Deus por nós foi revelada na expressão do amor de Deus na cruz. Olha, a justiça e o amor operando juntos na nossa direção. E tem uma frase nesse livrinho muito interessante, que eu acho muito interessante, que fala assim: autoridade sem sabedoria é como machado sem corte, esmaga em vez de cortar.
Pode ser que essa foi muitas vezes a sua experiência. Que ou o pai, alguma autoridade, ao tentar corrigir uma atitude errada, sem sabedoria, esmagou o teu caráter. Precisamos entender que a autoridade de Deus é baseada no amor e no cuidado de Deus por nós. E é interessante que a autoridade de Deus, ela comunica. Primeira coisa que ela comunica é identidade. Que olhando para Deus, eu consigo entender a autoridade dele, eu consigo entender quem eu sou. Romanos 8, 14 em diante. Fala assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebeste o espírito de escravidão para novamente estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clama, Abba, Pai. Então esse texto mostra um relacionamento mais íntimo com Deus, reconhecendo que Ele é meu Pai, reconhecendo sua autoridade sobre a minha vida. O próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se é de fato, participamos do seu sofrimento para que também participemos da sua glória. E é interessante da questão da autoridade, quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos relacionamos com Ele, mais Ele revela quem nós somos nele. Então são revelações simultâneas. Eu conheço quem é Deus e Deus revela quem eu sou. Quanto mais eu me aproximo, mais Ele revela quem eu sou. E é interessante que essa revelação simultânea produz o que é o próximo passo, que é dar identidade e destino, direção. A autoridade de Deus nos dá direção. Jeremias 29, 11. Porque bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Da direção. Quando você reconhece a autoridade de Deus, você vai ter certeza de direção. Você vai ouvir a voz de Deus, vai saber para onde ir. Você vai ter um destino definido por Deus. Por quê? Porque quem você é está na revelação de quem Deus é. Outra coisa que a autoridade transmite para nós, limites, que são estabelecidos por regra, disciplina e correção. Então o texto de Hebreus, que fala sobre isso, Hebreus 12, 5 a 10, fala assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, castiga todo aquele que aceita por filho. E o texto continua falando: suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filho. Se você recebe como disciplina, Deus os trata como filho. Pois qual filho que o pai não disciplina? Se vocês são disciplinados, é porque Deus os ama. Mas se estáis sem disciplinas, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, nós tínhamos os pais humanos que nos disciplinavam e nos repreendiam. Então nós nos submetimos a Ele. Quanto mais ao Pai dos Espíritos, para que vivamos. Verso 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo bem lhes parecia. Mas Deus nos disciplina para nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, às vezes, a disciplina no momento a gente acha ruim, mas Deus está trazendo a gente para perto. Eu posso afirmar que tem coisas que eu aprendi na vida cristã, que só através da disciplina eu aprendi. Não teria aprendido de outra forma.
Acho que você é um pouquinho mais inteligente do que eu, então não precisa sofrer tanto. Mas tem coisas que não tem como a gente aprender de outra forma, queridos. E é interessante porque muitos cristãos acham ruim que Deus os discipline, né? Mas a Bíblia fala que o próprio Jesus aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Então, para Jesus chegar no Getsemane e falar: Deus, seja feita a tua vontade e não a minha, ao longo da sua vida, ele teve que abrir mão de muitas coisas, falando essa mesma coisa: seja feita a tua vontade. Queridos, se nas pequenas coisas nós não conseguimos abrir mão e falar para Deus: seja feita a sua vontade, você acha que nas grandes nós vamos conseguir? Então Deus, como um pai sábio, vai nos treinando, né? Com uma coisa um pouco pequena e vai aumentando, até que chega um momento em que, quando exigir alguma atitude grande sua e minha, nós vamos estar preparados para falar: Deus, seja feita a tua vontade. Porque uma coisa que nós precisamos entender é que nós também vamos viver muitos Getsêmanes, muitos calvários, que não tem como fugir disso. Quinto aspecto, o amor paternal. Muitas pessoas não conseguem receber ou sentir o amor de Deus, pois nunca receberam o amor afetivo em casa. Então, é aquela situação, né, em que o pai era distante, não era alguém que demonstrava amor. Lembrando disso, eu lembrei de uma imagem. Eu sou o menor de 4 irmãos, né? Em casa tem uma irmã a mais velha e 3 meninos. Meu pai trabalhava um negócio de telefonia em Minas, e ele ficava 15 dias no campo fazendo o trabalho dele e voltava e ficava uma semana em casa. Então era essa a rotina dele. E a única lembrança que eu tenho dele de infância é que às vezes ele chegava, me pegava para brincar e me segurava nas pernas dele assim. Ele era barbudo e ficava passando a barba em mim assim. Eu ficava assim, né? Como quem estivesse me irritando. A única lembrança que eu tenho dele, da época de infância. Porque ele foi alguém que não conseguiu demonstrar amor com atitudes, no sentido de toque físico, de abraço, de palavras de afirmação, né? Em um momento do que a gente está vivendo, a gente fez uma dinâmica com ele, já depois de grande, estava eu, a Cátia e mais algumas pessoas, que era assim: ele ficava no meio, outras pessoas ficavam orando por ele, e aí a gente falava uma palavra, e aí ele falava o que vinha no coração dele, né? Então a gente falava Deus, aí ele falava várias coisas, né? Aí falava amor, ele falava várias coisas, a gente orando conforme ele ia falando. E foi interessante que quando a gente falou, acho que foi eu que falei a palavra pai, ele travou, ele não conseguiu falar nada, tipo, ficou um minuto em silêncio. Aí eu fiquei assustado, a pessoa também ficou meio assim, né? E aí nós oramos por ele nesse sentido. Por quê? Meu pai foi alguém que a figura do pai para ele foi totalmente ausente. Quem mandava na casa dele era a mãe, que definia tudo. Então o pai dele estava ali, presente fisicamente, mas era muito ausente na questão de atitude e de referencial. Ele cresceu com isso, né? Vamos continuar aqui no amor de pai. 1 João 4,10 fala assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Versículo 19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então essa é interessante, essa atitude de Deus, sempre tomando a iniciativa ao nosso respeito.
1 João 3, 1 e 2. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. E é o que de fato somos. Por isso o mundo não os conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. E a maior prova do amor de Deus é o texto que nós já falamos, né? João 3,16. Deus amou. Deus chamou, querido. Deus chamou. E a maior expressão de Deus como Pai é essa. Deus nos amou, independente do que nós somos, independente do que nós possamos fazer. Ele nos amou. Queria que você abrisse lá em Lucas 1, 17. Está falando de Jesus. Lucas 1, 17 fala assim: irá diante dele, irá adiante do Senhor, o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e aos desobedientes a sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Para mim, na minha vida pessoal, esse texto aqui resume muito bem a cura que eu recebi em relação à paternidade. O texto fala que Jesus viria no poder e virtude de Elias para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos. E o texto que é referência de Malaquias e fala o coração dos filhos aos pais. E o texto de Malaquias fala que Deus ia trazer cura para a terra. Olha que tremendo essa verdade. Quando o coração de um pai se converte ao filho, quando o coração de um filho se converte ao pai, Deus traz cura para aquela terra. Enquanto isso não acontece, a terra continua ferida. Essa terra pode simbolizar o coração das pessoas, o meu e o seu coração. E o mais interessante é que Jesus veio nesse poder para manifestar esta cura ao nosso coração. E no meu caso, eu estava no seminário e um pastor estava falando do vô dele, né? De quanto o vô dele tinha marcado o coração dele com um exemplo de vida. E naquele momento eu já tinha me batizado com 15 anos, estava com 20 anos num seminário para me tornar missionário. E com problema de relacionamento com meu pai. Com problema de entender Deus como pai. Me relacionando e fazendo de tudo para servir a Deus da melhor forma, como um dos melhores servos, para ser aceito por Deus. Porque no meu coração existia um anseio, um desejo, uma necessidade de sentir amado. E naquele momento, enquanto aquele pastor estava falando, Deus me trouxe à memória a imagem do meu pai. E foi muito forte para mim naquele momento, porque Deus começou a trazer lembranças de situações que eu vivi, de momentos em que eu podia ter me corrompido, momentos em que eu podia ter, digamos, ter me corrompido sexualmente com algumas pessoas, mas que o exemplo do meu pai, no seu silêncio, tinha marcado a minha vida. E eu não tinha percebido isso, até aquele momento, que mesmo ele sem demonstrar o amor fisicamente, mesmo ele sem ser aquela expressão de um pai que
que muitas vezes nós idealizamos, ele tinha marcado a minha vida de uma forma positiva. Mesmo ele tendo pouco, recebido pouco do pai dele, ele pôde transmitir algo para o meu coração, que marcou a minha vida e me livrou de muito sofrimento. E naquele momento eu tenho certeza que foi Deus que trouxe essa revelação para o meu coração, mostrando, ó, seu pai, apesar de todos os problemas, marcou seu coração de forma positiva. Eu me lembro que naquele momento eu orei e consegui perdoar o meu pai por todas as vezes que eu tinha sentido a sua falta. Por todas as vezes que eu tinha sentido a distância. Por todas as vezes que eu precisei que ele estivesse ali e ele não estava. Não que ele não estava presente fisicamente, mas muitas vezes não sabia como reagir à necessidade do meu coração. Porque ele não tinha aprendido. Ele não tinha recebido do pai dele. E naquele momento eu orei, entreguei e perdoei meu pai. E daquele momento para frente, meu relacionamento com meu pai mudou completamente. E o meu coração em relação a Deus como pai mudou completamente. Nós vamos ver um vídeo. E eu queria que você fosse ministrado por esse louvor. E enquanto nós vamos ouvindo esse louvor, eu queria que você meditasse nessas 5 áreas do caráter de Deus. Eu queria que, se você se identificou com alguma dessas áreas, que você permitisse que nessa manhã Deus curasse teu coração. Sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça, quando eu estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração. Só um minutinho. Se a porta estivesse aberta, como pode
de mim confiar. E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não. Amém. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. E eu queria que você deixasse Deus ministrar o teu coração. Senhor, nós queremos abrir nosso coração para receber da tua parte a verdade de quem tu és, o teu amor de Pai. Teu amor de Pai. Então você que entende que viveu alguma dessas situações e quer nessa manhã deixar Deus te curar, eu queria te chamar para vir aqui na frente para nós orarmos. Você que precisa de toque de Deus, do Pai, eu queria te desafiar nessa manhã e falar: Deus, eu estou aqui. Eu preciso mais dessa revelação de quem tu és, dessa revelação do teu amor, dessa revelação da tua presença de Pai. E sabe, queridos, isso não é demonstrar fraqueza, isso é falar: Deus, eu preciso de um toque teu, eu preciso entender essa verdade da tua paternidade. Eu preciso entender esse Deus de amor que tu és. E eu queria te desafiar a, nesse tempo, ir liberando perdão do teu Pai.